o início da próxima questão, do próximo módulo, que é o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, né? O estudo do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil adquiriu, quero só informar, um status relevantíssimo, principalmente após a Constituição de 88, né? Mas, para a gente chegar nesse ponto, eu queria só relembrar aqui alguns aspectos interessantes. Primeiro, esse roteiro que vocês estão vendo aí, ou que está à disposição aí, eu não sei, Tuíla, Tanagra, se no grupo já foi colocado esse roteiro para o grupo da noite, né? Nós temos esse roteiro no grupo da manhã, eu não sei se o grupo da noite, eu não olhei agora. Se não tiver, você coloque aí, tá ok? É o seguinte, esse roteiro mostra a questão da evolução do controle de constitucionalidade a partir da evolução do controle do próprio Estado, dos atos do Estado como um todo, porque é sabido que o Estado até recentemente que eu digo, quando eu digo recentemente na história, é 200, 300 anos, 400, 500 anos para a história da humanidade, é bilionésimo de frações de segundos. Isso não significa nada, certo? Então, até muito recentemente, o Estado era absolutamente responsável, até porque o Estado era o próprio rei, era o próprio monarca, não é? Então, nas monarquias, o Estado não tinha responsabilidade. A realidade é essa, não é? Nas monarquias clássicas, onde existia exatamente a concentração de todos os poderes nas mãos do rei. Não é? Então, não existia controle, não existia. O rei era o administrador, era o legislador, era o judiciário, é tudo. Não é? Então, é o período chamado de irresponsabilidade do Estado. Bom, com o avanço, a evolução das coisas, o Estado, principalmente, depois que se dividiu aí a, as tarefas do Estado, onde houve a divisão de poderes, onde foram sendo proclamadas as repúblicas, essa evolução aí mostrou que o Estado inicialmente passou a ter controle das atividades do Estado através de controle dos atos administrativos, né? Dos atos administrativos. Posteriormente é que veio o controle dos atos também legislativos, que aí é o controle de constitucionalidade. Né? Só que o controle de constitucionalidade é muito recente, é 200 anos a cada. Nós temos a história americana e o nascimento do controle de constitucionalidade difuso no sistema americano em 1804, de forma, vamos dizer assim, de forma definitiva, que veio a ser proclamado, né? E que se tornou-se universal em 1804. O que é que nós temos aí? 215 anos, mais ou menos, 216 anos, não é nada, não é? Mas um dado importante é isso, é que primeiro houve a questão do controle administrativo. Tanto é que no Brasil nós temos um livro que é um clássico, que é o nosso conterrâneo, Seabra Fagundes, onde tem um livro, Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Você veja, no Brasil isso foi escrito na década de 30, e esse livro é um clássico da literatura mundial. E aqui ainda se trabalhava muito, ainda hoje, né? O controle do próprio ato administrativo ainda é muito precário no sentido de restrições normativas, no sentido de quando a gente fala, por exemplo, de normas que proíbem liminares em mandado de segurança contra o poder público, essas situações são de limitações do controle dos atos administrativos, para você ter uma ideia como isso ainda subsiste nos dias atuais de forma muito frequente. E
todo poder não gosta de ser questionado, não gosta de ser controlado, essa é a realidade, não é? Bom, aí o constitucionalismo evoluiu e nós tínhamos, antes do constitucionalismo, uma visão de lei. É por isso que o princípio da legalidade ele é muito arraigado na nossa visão de se ter as coisas como criação do princípio da legalidade, da mesma forma, respeito ao princípio da legalidade, subordinação ao princípio da legalidade. Por quê? Porque nós não tínhamos Constituição até um certo tempo, né, atrás. A Constituição, com o constitucionalismo e as constituições, é que as coisas começaram a mudar de figura. E hoje a denominação não é mais princípio da legalidade, é princípio da ordem jurídica, princípio do direito vigente, princípio do sistema jurídico. Era para ser assim, mas isso vai demorar muito a se adaptar a essa denominação. Por quê? Porque nós temos séculos e mais séculos de princípio da legalidade. Só existia a lei. Era tudo numa hierarquia só e o que se trabalhava era a lei se esgotava em si mesma e assim por diante. Nós tivemos várias fases também aí da lei. Aí veio a questão da codificação, aí foi uma consagração maior ainda com relação à lei. E aí, posteriormente, veio o constitucionalismo. Com o constitucionalismo, as coisas foram mudando de figura, e aí nasceu no sistema americano. A história vocês sabem, eu não vou repetir aqui do sistema americano, só dizer o seguinte, que surgiu no sistema americano o controle de constitucionalidade, que é o controle dos atos normativos e da lei, né, pelo Poder Judiciário. Aí inclui a lei, olha, a lei infraconstitucional, né, e todo ato infraconstitucional pode ser considerado inconstitucional. Né? E no sistema americano surgiu um sistema chamado de controle de constitucionalidade difuso. Difuso por quê? Porque pode ser aplicado por qualquer juiz, de qualquer instância, de qualquer, no sistema jurídico brasileiro, seria de qualquer instância, de qualquer entrância, né? De qualquer grau e de qualquer local, entrância, etc. Então, é difuso porque qualquer juiz pode declarar inconstitucionalidade e afastar a aplicação da norma para o caso concreto que vier a ser julgado quando submetido a um juiz, um controle de constitucionalidade difuso. Também chamado e conhecido de controle de constitucionalidade incidental. Incidental por quê? Porque você não ataca a norma diretamente de forma abstrata, você ataca a norma de forma incidental. Você ingressa com uma ação incidentalmente, através de uma preliminar, você argui, suscita a inconstitucionalidade da norma que incide sobre aquela relação jurídica que você imputa a ela uma inconstitucionalidade e aquela relação jurídica fica, logicamente, afastada da aplicação dessa norma que você está imputando um vício que leva à sua invalidade. Não é? Muito bem. Também aí é por isso que se chama controle de constitucionalidade abstrato ou controle de constitucionalidade incidental. E também abstrato, e também concreto, aliás. Também concreto, porque só pode ser arguído diante de um caso concreto, diante de um caso que vai ser submetido a juízo. E chamado também de subjetivo, certo? Subjetivo por quê? Subjetivo porque você vai postular um direito subjetivo e pede a declaração da inconstitucionalidade para que o seu direito subjetivo não seja atingido por aquela norma ou aquele ato normativo havido ou se suscitando como inconstitucional. Então, são essas 4 denominações para o chamado controle de constitucionalidade difuso.
Então, difuso, concentrado, concreto e subjetivo. Tá certo? São essas 4 denominações para dizer a mesma coisa. Agora, isso surgiu naquele famoso caso em 1804, de Marshall versus, Madison versus Marshall, e aquela coisa toda que vocês já conhecem, já foi falado, dito como foi. Eu espero que tenha sido tudo esclarecido, como foi que se deu esse julgamento, em razão de quê e tudo, certo? E aí, isso, como eu disse, em 1804. Agora, no início do século, no século XX, é que surgiu, através do estudo de Kelsen, aí foi através de uma forma científica, de uma forma técnica científica, que foi o estudo de Kelsen sobre a hierarquia das normas, e nessa hierarquia das normas ele defendeu a tese do controle de constitucionalidade concentrado. E aí o controle de constitucionalidade concentrado, denominado assim, por quê? Denominado assim porque só quem pode declarar inconstitucionalidade é um único órgão do Poder Judiciário em cada país, certo? Olha, concentrado. Difuso, todos os juízes. Concentrado, só um órgão jurisdicional, a Suprema Corte Constitucional de um país, certo? Também chamado, conhecido como abstrato. Abstrato por quê? Porque este ataca a norma abstrata. Não precisa de se trazer o caso concreto. Ataca-se o direito posto, certo? O direito objetivo. Por isso que é chamado também de controle objetivo, porque o que se tem como objeto é a declaração da inconstitucionalidade de uma norma vigente. Então, olha, concentrado, objetivo, abstrato e ainda concentrado, objetivo, abstrato. A outra característica qual é do difuso é concreto, sim, por ação. Esse daqui, o outro é incidental e este é por ação. O controle difuso é incidental e o controle concentrado é por ação. Por ação por quê? Porque tem uma ação específica para levar a único órgão, olha aí, a único órgão, o pedido de invalidade da norma, certo? O pedido de invalidade da norma, através de uma ação própria, uma ação específica que existe para aquele fim. Então, veja como é interessante. Então, o primeiro se denomina de controle difuso, concreto, subjetivo, incidental. 4 denominações para o mesmo controle. O segundo denomina-se de concentrado, abstrato, objetivo e por ação, certo? Então, essas outras 4 denominações para identificar essa outra espécie de controle. E aí a gente tem como europeu, aí está correto, mas muita gente diz o sistema alemão, mas o sistema é alemão porque a Alemanha apenas desenvolveu bastante esse sistema de controle de constitucionalidade concentrado. Mas ele não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Áustria, certo? A Alemanha perdeu a oportunidade, porque em 1916 houve uma reforma constitucional na Alemanha e Kelsen levou o projeto que foi convidado pelo parlamento alemão para apresentar o projeto, apresentou, houve uma empolgação no momento, mas terminou no resultado da votação da reforma constitucional não sendo aprovado o projeto dele. Ele teve uma frustração muito grande, ficou chateado, recolheu-se e tal, não queria mais saber de conversa com ninguém. E aí, naquele tempo tinha essas coisas, né? O pessoal não aceitou uma ideia, e as ideias eram muito respeitadas. O professor falou, está falado. Aí ele ficou recolhido. Quando foi por volta de 1920, mais ou menos, a Áustria foi fazer uma reforma constitucional. Aí convidou para ele apresentar o projeto na Áustria. Ele apresentou o projeto e a Áustria aprovou, né? A emenda constitucional que ele fez lá, aprovou o projeto. Aí a Áustria ficou com
a galhardia da criação do sistema. E a Alemanha perdeu a oportunidade. Mas a Alemanha, como os estudos se aprofundaram e a aplicação do sistema na Alemanha se deu de forma mais intensa e foi desenvolvido um sistema, foi desenvolvido um estudo muito aprofundado nesse campo. A Alemanha ficou muito famosa e hoje se chama o sistema alemão. Quando quer se estudar esse sistema, o referencial é a Alemanha e assim por diante, certo? Bom, fiz aí essa apanhada para a gente se situar. Que existe no mundo, aí para o mundo nós temos esses dois sistemas. Essa é a realidade, não é? Bom, o Brasil, até a proclamação da República, não tinha nada. Enquanto essas coisas estavam acontecendo lá fora, né, aqui nada estava acontecendo. E nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma monarquia, nós tínhamos um rei, nós tínhamos um sistema uno de poder. Né? O que existia através da Constituição de 1822 era poder moderador. Você veja o seguinte: existia uma espécie de divisão de poderes, tinha o poder legislativo, poder judiciário e o próprio poder executivo, que era do rei, ele também era o poder moderador. Então, ele era quem fazia uma espécie de controle o que seria controle dos atos administrativos e de constitucionalidade, ele era quem fazia esse controle. Certo? Bom, criada a República, aí, minha gente, proclamada a República, aí teve que se promulgar uma Constituição republicana, porque os dois sistemas de Estado e de governo aí são muito diferentes, muito profundamente diferentes, e aí precisava de uma Constituição. Bom, o Brasil não teve dúvida, copiou a Constituição americana, que era mais fácil, né? Influenciado pelos Estados Unidos, copiou a Constituição americana, botou até o mesmo nome, quase que ficava Estados Unidos da América, mas aí tiraram a América e botaram o Brasil. República dos Estados Unidos do Brasil, ainda bem que botaram Brasil e só ficou sabendo que era Brasil porque tinha o nome, mas a Constituição era praticamente a mesma, era baseada nas mesmas ideias, né? E aí veio também, nesse momento, com a Constituição de 1891, veio para o Brasil o controle de constitucionalidade difuso. Né? Foi criado no Brasil o controle de constitucionalidade difuso, que era que qualquer juiz poderia declarar a inconstitucionalidade de uma lei, né? E chegava ao Supremo Tribunal Federal, na época, através de recurso extraordinário. Recurso extraordinário é antigo. O recurso extraordinário nasceu com a República, veja aí. Então, através de recurso extraordinário, podia-se alegar uma inconstitucionalidade da norma, não é? Mas em casos concretos. Então, era inconstitucionalidade difusa, ou incidental, ou subjetiva, ou concreta. Era essa como ainda é hoje, a denominação desse sistema de controle de constitucionalidade. Bom, aí, isso em 1891, veio a se aperfeiçoar esse sistema com a lei número 221, de novembro de 1894. Em 94 foi editada a Lei 221. Essa lei ela foi quem criou a Justiça Federal e indicou como era que se dava o problema do julgamento, do controle de constitucionalidade das leis. Então, no artigo 59, parágrafo 1º, dizia o seguinte: caberia julgar em grau de recurso as questões resolvidas pelos juízes de tribunais federais e das sentenças da Justiça dos Estados, em última instância, haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal. E quando se contestar a validade de leis ou de atos dos governos dos Estados em face da Constituição ou das leis federais e a decisão do Tribunal do Estado considerar válido esses atos ou essas leis impugnadas. Então, nós temos um recurso aí, olha,
a declaração de inconstitucionalidade. E aí a declaração de inconstitucionalidade ela da lei, do ato normativo e da própria decisão, quando as decisões judiciais dos estados contrariassem a Constituição e leis federais. Por quê? Porque criada, proclamada a República, a dificuldade era muito grande de se aceitar uma ideia nova, um parâmetro novo, de visão. Muitos juízes muitos juízes não aceitaram, resistiam bastante à proclamação da República, ao sistema republicano, e isso era uma dificuldade enorme. E as ideias deles eram aquelas ideias voltadas ainda para a monarquia, no sistema monárquico. As decisões revelavam um sistema monárquico, não é um sistema republicano. Vocês vejam hoje ainda, as coisas não são ainda perfeitas. Por quê? Porque nós temos aí 120 anos, isso não é nada de uma Constituição, isso não é nada na história. Tá vendo? Ainda hoje se apregoa diariamente tudo que é jornal, tudo que é revista, você não lê alguma coisa a respeito das questões políticas nacionais para não estar envolvida a questão republicana, a questão de que nós já estamos numa república, de que nós temos que preservar a coisa pública, a res e assim por diante, né? A res pública e assim por diante. Então, não é fácil você mudar uma concepção, não é só assim, chegou e fez a lei, não. Então, até hoje, 120 anos decorridos aí, nós temos aí, 120 e tantos anos, nós temos aí muitas dificuldades ainda para aplicar um sistema republicano com a sua melhor eficiência possível. Né? Pois bem, aí, proclamado esse sistema no início do século XX, consagrado o sistema, nós viemos aí ter uma reforma constitucional em 1934. 34, a Constituição de 34 preservou o sistema de controle difuso na sua quase toda integralidade e criou um instituto chamado de representação de inconstitucionalidade por ato do governo da União, do governo central, que viesse a intervir nos estados. Essa representação é conhecida ainda hoje como representação de inconstitucionalidade interventiva. Representação de inconstitucionalidade interventiva. Bom, essa representação de inconstitucionalidade, ela é o embrião, ela é o nascedouro, ela é a vertente que surgiu, que fez surgir o controle de constitucionalidade difuso. Por quê? Porque essa representação... Difuso não, desculpe. Controle de constitucionalidade concentrado. Ora, o embrião... Era o embrião, era o nascimento do controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, objetivo do Brasil. Esse era o novo, o que estava surgindo aí, alguma coisa. E por quê? Porque, primeiro, tinha um legitimado ativo para essa espécie de ação. Primeiro, foi criada uma espécie de ação. Que ação é essa? Uma representação de inconstitucionalidade. Olha, controle por ação. Segundo, essa ação era ajuizada unicamente junto ao Supremo Tribunal Federal. Controle de constitucionalidade concentrado. Olha, por ação. Terceiro, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei que havia, que autorizava o governo federal a intervir em um Estado. Então, a intervenção, a declaração é abstrata, é uma declaração objetiva, é do direito objetivo posto, certo? Embora uma lei ou um decreto que fosse pelo presidente seria praticamente concreto, porque era para um caso específico, mas era a norma só que estaria em jogo, certo? Levando em consideração violações a princípios da Constituição. Inclusive, na Constituição tinha
essa previsão. Não é? Bom, aí surgiu o chamado embrião do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, de forma muito incipiente, porque essa representação quase na história do Brasil quase não foi utilizada, mas era já um instituto nesse patamar. Passa-se o tempo, em 1937 vem a polaca, o Poder Judiciário, logicamente, ficou à mercê do presidente da República, praticamente acabou sua atividade jurisdicional, porque as decisões judiciais só teriam validade se o próprio presidente quisesse, se ele não quisesse, suspendia, cassava a decisão, acabou, não tinha. Então, os institutos jurídicos no campo jurisdicional, eles desapareceram. O Poder Judiciário praticamente desapareceu. Isso perdurou até 37 até 45 é a Constituinte, e aí em 46, a Constituição de 46 restabeleceu o controle difuso da forma que era e restabeleceu essa representação de inconstitucionalidade, legitimado procurador da República e o objeto somente a lei que viesse a ser criada para que o presidente intervisse em algum estado da federação. Muito bem. Isso 46. Continuou. Em 1965, aí veio a ser editada uma emenda, veio a ser promulgada uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 16. Essa emenda constitucional número 16 está tudo aí no roteiro de aula, viu, minha gente? Essa emenda constitucional número 16, ela criou a representação de inconstitucionalidade, certo? A chamada representação de inconstitucionalidade para atacar a lei e atos normativos inconstitucionais. A lei inconstitucional e atos normativos inconstitucionais. Quem era o legitimado dessa representação? Unicamente o procurador da República. E o objeto dessa representação de inconstitucionalidade? A lei ou ato normativo. Nossa, a lei ou ato normativo, pronto, agora o objeto mais amplo possível, é verdade. Pronto, agora poderia se declarar, se requerer a inconstitucionalidade de uma lei no Brasil de forma concentrada, por ação, perante o Supremo Tribunal Federal. Vixe, Maria, que avanço extraordinário, calma. É mesmo? Eu não sei. Avanço que eu quero dizer assim, do controle de constitucionalidade concentrado, né? Acontece o seguinte, a legitimidade foi dada só ao Procurador-Geral da República. E agora acontece mais outra coisa. O Procurador-Geral da República, naquela época, era um cargo comissionado. E que o presidente da República poderia exonerar ad inútil. Ad inútil é sem motivo nenhum. Na hora que ele quiser, ele demite a pessoa. Ora, isso significava ou significa na prática o quê? Que jamais o procurador da República poderia entrar com a representação de inconstitucionalidade de uma lei que contrariasse a vontade, os interesses do presidente da República e do próprio Estado. Era o contrário. Essa foi uma forma de dar mais poderes ao Estado. Repare que a emenda é de 1965. Nós estávamos exatamente já no segundo ano da famosa e tão falada aí, revolução, movimento, golpe, eu sei lá, o que for, eu sei que era um sistema de governo de força. E que criou essa representação de constitucionalidade, que tinha um objeto amplo, mais amplo possível, que é o mesmo de hoje, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mesmo, você imagina, era uma coisa assim, isso, cara. Agora, o legitimado, Procurador-Geral da República, cargo de confiança, pronto. Dava com a mão e tirava todas as mãos e pés depois. Era assim. Mas aí, o que aconteceu na história do Brasil? As coisas são interessantes. Criada essa representação, coisa ali, ninguém deu assim muito cabimento no início, logo também no período de... O governo estava editando, era
atos institucionais, vinha uma emenda constitucional, era até uma coisa assim, até de se elogiar, de criar alguma coisa por emenda constitucional. Só que era mais um ato de força criado dessa forma. Mas aí, minha gente, quando foi na metade da década de 70, né, aí começou-se a descobrir. Por quê? Porque começou a haver um movimento da chamada abertura política, começou a se falar isso, a imprensa já era pelo menos permitida falar na abertura política, já estava autorizado a se falar numa possível redemocratização do país. E aí, o que, que aconteceu? Se disso, se pegou, aí muitas bandeiras eram alçadas à condição de ser um movimento, uma resistência àquele regime de governo que se tinha na época. Então, o que, que aconteceu? A OAB, com outras entidades, que na época sempre havia um grupo de entidades de classe que civis, representativos da sociedade civil, que resistia à ditadura. Era a OAB, CNBB, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, e, a, e os movimentos sindicais, confederações, federações, etc. Né? Muito bem. Então, essas entidades, chamadas entidades de representação da sociedade civil, começaram a proclamar que essa emenda constitucional era um absurdo, que concentrava mais poderes através de uma emenda constitucional. E a OAB encampou a ideia e uma bandeira de resistência. Pegou aí como uma bandeira de resistência para a abertura política, a mudança dessa legitimidade. Mas enquanto não existisse a mudança da legitimidade, o que era que se apregoava? Apregoava-se o seguinte: olha, é o seguinte, tá certo, o procurador da República é o único legitimado. Agora, quando uma entidade, quando uma entidade civil considerar uma lei inconstitucional, ela peticiona ao procurador da República, fazendo uma representação ao procurador, e o procurador tem a obrigação de entrar com essa representação de inconstitucionalidade no Supremo. Isso no discurso é muito bonito, é uma beleza. Agora, na prática, o procurador não deu nem cabimento, nem ninguém no governo, nem pestanejou. Né? Mas o discurso estava preparado e estava sendo proclamado aos quatro cantos do Brasil. Aqui mesmo nos corredores da universidade, eu assisti um bocado deles, né? Em auditório de OAB, tudo sobre esse movimento e essa emenda constitucional e sobre essa representação de inconstitucionalidade. Não entendia nada na época que eu estava entrando na faculdade, mas ouvia. Não entendia um bulhufo, que era controle de constitucionalidade concentrado, difuso, concentração de poder. Sabia lá o que era isso, mas estava lá, escutando para ver se entendia, mas terminava. Aí era igual aquela história do Matuto. Rapaz, o homem aí falou bonito. Foi o que ele disse. Também não sei de nada, mas que ele falou bonito, falou. Então eu ia para lá para escutar os juristas falarem bonito. E Sepúlveda Pertence era um dos que encabeçava esse movimento da OAB e era quem fazia palestras, comícios, discursos pelo Brasil afora. Onde encontrava um auditório, ele estava lá. Também auditório na época era difícil, não era fácil, não. Bom, aí o que, que aconteceu? Lógico que ninguém atendeu, mas aí veio evoluiu essa ideia de abertura política, de redemocratização, ao ponto que quando iniciou a década de 80, ali, 80, 81, 82, começou a surgir o movimento das diretas já. E aí, em 83, foi o auge das diretas já, 83, 84, mas aí foi reprovado em 84, aquela frustração da nação toda e tal. Mas, bom, já que não tem as diretas, vamos para uma indireta. Botaram um candidato civil para participar das eleições diretas, só que agora com uma possibilidade de ganhar, e havia uma garantia do presidente da República da época, tinha sido
nomeado, que era por nomeação, tinha sido nomeado para concluir a abertura política. Geisel tinha iniciado isso, por volta aí de 70 e pouco, 70 e muito, aliás, e quem ficou incumbido, encarregado disso foi Figueiredo. Ele tinha que concluir a abertura política e se no colégio eleitoral quem fosse eleito tomava posse. Aí Tancredo Neves foi ungido à condição de presidente da República. Aí vem, vocês sabem da história, o Tancredo Neves, na véspera de tomar posse, o homem adoece, e com os atos tudo pronto para no outro dia assinar. Ele foi dormir pensando que o homem estava trabalhando, amanheceu o dia, o homem estava no hospital, não podia nem tomar posse, nem assinar nada, coisa assim absurda. Em 12 horas, o Brasil virou assim. Um negócio impressionante. Quem já existia na época, pense num choque, numa perplexidade, né? Bom, aí, quem vai tomar posse? É aquela confusão, quem vai tomar posse? Não, quem vai tomar posse é o vice-presidente, o Sarney. Pronto, Sarney vai tomar posse. Então, Sarney disse, eu vou tomar posse, então eu vou nomear todas as pessoas que Tancredo já tinha escolhido. Ele já tinha escolhido o ministério, os atos já estavam prontos, tudo pronto para assinar no outro dia. Né? E quem foi, quem Tancredo havia nomeado, indicado para nomear para Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence. Sepúlveda Pertence, que era o homem da bandeira da história da representação ser levada ao Supremo desde que uma entidade de classe. Bom, mas aí Sepúlveda Pertence assumiu e cumpriu o compromisso. Aquilo que ele apregoava, ele chegou lá, as representações que tinha, ele ajuizou todas no Supremo Tribunal Federal, certo? Para honrar o compromisso que tinha assumido em praça pública, nos auditórios da vida, por aí afora. Ele ajuizou tudo isso, né? Agora, esse movimento fez surgir o que é. Tanto é que tem um artigo aí, viu, Tanagra, que é para colocar aí para o pessoal, um artigo que eu escrevi sobre essa parte da história, certo? Aí colocar aí para o pessoal, para o pessoal acompanhar e ter uma ideia desse momento histórico aí sobre esse problema. Por que é que nós temos aí a questão da legitimidade no controle de concentrado de constitucionalidade no Brasil, com a amplitude que tem, não existe em lugar nenhum do mundo, e o Brasil não tinha nada nem de tradição, nem de conhecimento, nem de cultura, nada, e de uma hora para outra se transformou nesse o maior controle de constitucionalidade concentrado do mundo. Foi assim, Constituição, o que tinha anteriormente era essa pobreza de situações, e aí a Constituição de 88 veio com ação direta de inconstitucionalidade, veio com um rol enorme de legitimados, né? Veja que coisa mais interessante. Pois bem, com isso daí, com esse movimento, a Constituinte abraçou as ideias aí. Em 86 foi instalada a Constituinte, demorou 2 anos de Constituinte, e em 88, quando concluiu, a Constituição estava com o maior controle de constitucionalidade do mundo. Por quê? Porque aqueles debates, aquelas ideias haviam sido acolhidas e haviam sido desenvolvidas na Constituinte, e lógico que foram recepcionadas de forma muito pródiga, né? Essa que é a realidade. Bom, e aí surgiu no Brasil o controle de constitucionalidade da forma mais ampla, com o nome de ação direta de inconstitucionalidade, e mais. Foram criadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo e uma ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. A ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo para atacar as leis, considerar válidas as leis ou atos normativos havidos como inconstitucionais, de forma abstrata. Olha aí. E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que nós vamos trabalhar aqui, essa ação direta, certo? Essa daí, de que forma? Como? Era o seguinte, nós tínhamos
veja o seguinte, tinha declaração de inconstitucionalidade daquilo que era declarar a invalidade de uma norma existente, e quando aquele direito previsto na Constituição não tivesse sido regulamentado, tinha ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, a fim de reconhecer essa omissão e se comunicar, cientificar o poder legislativo para regulamentar a matéria. Vamos estudar o assunto, como é que isso funciona na prática, tá certo? E depois vamos desdobrar ainda esse tema. Pois bem, surgia na Constituição de 88 um rol enorme de possibilidades de ação direta de inconstitucionalidade, tanto quanto ao objeto, como aí a coisa foi altamente pródiga no que diz respeito à legitimidade. A legitimidade passou a ser de quem? Do presidente da República, da Câmara, da mesa da Câmara, da mesa do Senado, do Procurador-Geral da República, de cada governador de estado e do Distrito Federal, de cada mesa da Assembleia Legislativa e do Distrito Federal. E aí veio partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a OAB Nacional, olha, a OAB, aí veio a sociedade civil, os partidos políticos, a OAB, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Olha aí. Nossa, vocês não querem saber a quantidade de legitimado aí. Na época, nós tínhamos aí um único legitimado antes da Constituição, aí já nós temos aí mais de 200, dezenas e dezenas de legitimados. Vejam como agora a coisa era diferente. E foi tão diferente mesmo que logo proclamada a Constituição, começou a haver um verdadeiro bombardeio de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo. Tá? E o governo ficou meio ameaçado, se dizendo acossado pela sociedade civil, sem poder administrar. Toda lei que saía se entrava com ação direta de inconstitucionalidade, porque com essa quantidade de legitimada aí, meu amigo, o negócio era sério. Além do controle difuso, imagina, realmente a perturbação era grande. Aí, minha gente, o que aconteceu? O governo começou a se sentir ameaçado e fez o seguinte: o governo vai ter que reagir, o governo vai ter que criar. E começou a amadurecer a ideia de criar vamos dizer assim, um outro instrumento para contraditar o peso da sociedade civil contra o governo que estava existindo. Aí começou a amadurecer a ideia de criar uma ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Declaratória de constitucionalidade. Só que só podia ser criado por emenda constitucional. E a Constituição vedava a emenda constitucional até 5 anos na época. Quando a Constituição foi promulgada, existia um dispositivo que proibia emenda constitucional até 5 anos. E depois de 5 anos, quando completar 5 anos, podia ter a emenda constitucional de revisão. Tá? Bom, quando completou os 5 anos, o governo não teve dúvida, já estava com o projeto preparado de emenda constitucional e ainda chegou a entrar com o projeto de emenda constitucional, o projeto número 3, a emenda número 3. Essa emenda constitucional foi aprovada e criou-se a ação declaratória de constitucionalidade. E também, nessa emenda constitucional, passou a ter uma previsão de uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, só que ninguém entendia muito, porque só fazia dizer que cabia ao legislador disciplinar uma arguição de inconstitucionalidade. Imagine, só tinha isso. Ninguém sabia o que era, nada, o que era isso. Nem. Mas era uma visão do sistema alemão, olha aí. Tudo isso tinha no sistema de controle de constitucionalidade concentrado alemão. Repare como é interessante. Aí, minha gente, com isso, passou-se a ter no sistema constitucional brasileiro o quê? 5 instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. Embora um ainda
pendente de regulamentação, que era a arguição do descumprimento do preceito fundamental, mas se tinha uma representação de inconstitucionalidade interventiva, ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, ação declaratória de constitucionalidade, essas quatro já em pleno, com plena eficácia para serem trabalhadas. E a arguição que precisava de regulamentação, a arguição do descumprimento do preceito fundamental. Esse sistema ele veio a se completar em 99. Isso aí foi em 2003, a criação da ação direta, a declaratória, aliás, de constitucionalidade, porque foi 5 anos depois da Constituição, 2003, 2004, por aí assim. 2003 completou 5 anos, 2004 foi aprovado. Quando foi em 2009, mais 5 anos depois, foi regulamentado o quê? A ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, a ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, a ação declaratória de inconstitucionalidade, através da Lei 9868, de novembro de 99. E aí, em dezembro de 99, um mês depois, foi regulamentada a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí fechou-se o ciclo dos instrumentos de controle de constitucionalidade do sistema jurídico brasileiro. Olha aí como são as coisas, tá certo? E 5 instrumentos, um denominado de representação e os outros de ação, certo? Agora, o detalhe, na ação declaratória de constitucionalidade, foi interessante seguintes aspectos. Primeiro, ela foi criada com 4 legitimados só. E quem eram esses legitimados? O presidente da República, procurador-geral da República, a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Era típico instrumento processual de revanche do governo contra a sociedade civil. Não tinha legitimidade de ninguém mais. Tanto é que em 99, quando foi regulamentada pela Lei 9868, lá na lei ela continua com esses 4 legitimados, tá certo? A questão só veio a se encerrar com a questão da legitimidade com a emenda constitucional número 45 de 2004, certo? Por quê? Porque essa emenda constitucional ela generalizou a legitimidade dos controles de constitucionalidade concentrado, com exceção da representação interventiva. Né? Essas outras 4 ações elas passaram a ter os mesmos legitimados, aqueles legitimados do artigo 103. Mas isso só veio em 2004, certo? Até de 94 a 2004, ou seja, durante 10 anos, a ação declaratória de constitucionalidade só tinha esses 4 legitimados, que era uma espécie de proteção, o governo querendo se proteger, e só o poder público aí era quem era legitimado. Olha aí, era uma represália manifesta da força da sociedade civil naquele momento histórico. Bom, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto foi que, na mesma hora, entraram com a ação direta de inconstitucionalidade dessa. Olha, já entraram com a ação direta de inconstitucionalidade dessa ação declaratória de constitucionalidade. E aí surgiu, nesse momento histórico, outro problema. Porque, como a ação declaratória tinha sido criada por emenda constitucional, aí veio para o debate a questão: e o Supremo pode declarar inconstitucionalidade de uma emenda constitucional? Naquele momento histórico, vocês vejam, como isso nunca tinha havido na história do Brasil, as questões foram postas e muito batidas e discutidas. E, de repente, surgiu esse debate. Então, o Supremo teve que enfrentar as duas coisas. Né? Primeiro, se o Supremo poderia declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional, mesmo sendo uma emenda de revisão. Segundo, se a ação declaratória criada pela emenda constitucional número 3
se ela era constitucional. Por quê? Porque a resistência era muito grande, aí muita gente que eu disse, quase toda a doutrina nacional, ela, dizia que a ação declaratória era inconstitucional, certo? E criticava-se demais. Por quê? Porque isso é uma coisa óbvia, uma lei, quando surge, ela tem presunção de constitucionalidade, não precisa de uma lei dizer, e seria inócua, essa inconstitucionalidade era até pela natureza das coisas. Era uma série de argumentos aí. Bom, mas quem estava à frente desse movimento, dessa ação declaratória de constitucionalidade, minha gente, e que regulamentou em 99, não era nada mais, nada menos do que uma figura que tem 30, 40 anos aí, que ela vem toda a vida sendo odiada pelo Brasil e vence em todas as etapas, que é Gilmar Mendes. Vocês estão pensando que Gilmar Mendes nasceu agora? Gilmar Mendes já é um pouco velho. Então, Gilmar Mendes, tanto na condição, chefe de Procuradoria da República que ele foi, como na condição de advogado da União, ministro de Justiça, não sei mais o que lá, tudo que ele foi na vida, trabalhava tudo isso. Tudo, tudo, tudo. Então, ele era o maior defensor e era quase sozinho no Brasil. E o que aconteceu aí? Aí tem uma coisa que é fantástica. O Supremo vai e proclama, primeiro, que o Supremo pode declarar uma emenda constitucional inconstitucional. Então, ele pode enfrentar a constitucionalidade da emenda constitucional. Então, esse assunto hoje não se fala mais porque o Supremo resolveu logo naquele momento histórico ali, né, 95, 96, por ali assim, tá certo? Enfrentou logo esse tema e resolveu. E declarou a constitucionalidade da ação declaratória de constitucionalidade. O que fez Gilmar Mendes? Gilmar Mendes publicou um livro onde pegou vários artigos da doutrina que, que era tudo contra a inconstitucionalidade, a constitucionalidade da ação declaratória de constitucionalidade da emenda, e aí publicou um livro. Na primeira parte, botou todos os artigos de doutrina que tinham sido publicados na época. O livro tem, sei lá, vamos dizer que tenha 200 páginas. O acórdão do Supremo era muito grande. Então, 100 e tantas páginas de doutrina, tudo contra. E na outra metade do livro é só o acórdão do Supremo. Aí só fez colocar coordenador Gilmar Mendes. Pronto. Não disse nada, não disse uma palavra. A ironia com que a coisa é trabalhada no silêncio absoluto. Não disse nada. Escreveu, botou todas as doutrinas contrárias e o acórdão do Supremo. Pronto. E aí? Hoje, quem é contra a ação declaratória de constitucionalidade? Olha aí. Decorridos aí 20 e tantos anos, olha como é a história do Brasil. É bom saber dessas historinhas para a gente saber como as coisas se deram, se dão se consolidaram e se consolidam. E ele foi quem conseguiu também, até depois, colocar na emenda constitucional 45 a questão da legitimidade. Ele mesmo reconheceu que o momento histórico já não comportava mais uma legitimidade concentrada da forma como foi a emenda constitucional, e na emenda constitucional 45 corrigiu isso e trouxe. E ele foi o autor dos 2 anteprojetos que regulamentou da Lei 9868, que regulamentou as 3 ações diretas de inconstitucionalidade, por ato comissivo, omissivo e a declaratória de constitucionalidade, e de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Foi ele mesmo escreveu um artigo na época dizendo isso. E ele fez um rascunho, inclusive sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ele disse que fez um rascunho à mão, enviou para um constitucionalista amigo dele em São Paulo, acho que foi Manuel Gonçalves Ferreira, um grande constitucionalista lá,
ele concordou inteiramente. Naquele tempo não tinha computador, não tinha zap, não tinha nada. Então, ele concordou inteiramente. Aí ele passou ali, diz ele passou ali, mandou datilografar, e aí entrou com o projeto e foi aprovado do jeito que ele quis, tudinho lá. Estão vendo, minha senhora? Porque ele tinha o domínio do conhecimento do sistema alemão. Esse é que é o grande problema. Porque ele tinha estudado, tinha chegado, estava no auge do conhecimento do sistema alemão, que ele tinha feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo na Alemanha, passou não sei quanto tempo lá. E quando voltou com todas essas ideias. E era contestado, era entregue ao cão do inferno. E está aí hoje. Depois, ministro do Supremo está aí hoje. Continua sendo jogado no inferno e o que ele faz termina sendo o que é, ao final, vencedor. Viu? É só para dar essa ideiazinha a vocês, para vocês saberem a história, porque isso é importante. Bom, minha gente, então, com isso daí, consolidou-se a estrutura no Brasil do controle de constitucionalidade concentrado, através, vamos repetir, que é muito importante, que a primeira parte da pergunta como se deu ou discorra sobre a evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Foi o que eu falei até agora. A segunda parte da questão fale sobre os instrumentos de controle de constitucionalidade no Brasil, quais são e o objeto de cada um. Nós vamos estudar, certo? A segunda parte. Então, é por isso que eu repito, para vocês ficarem sabendo, representação de inconstitucionalidade interventiva. 1. Ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. 2. Ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. 3. Ação declaratória de constitucionalidade. 4. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 5. Certo? Não é possível que não esteja na prova isso, né? Está aí. Está aqui gravado. Olha, a prova de vocês já foi. Daqui a pouco eu faço um comentário breve da prova, né? Vejam que já é a segunda parte da prova que nós vamos trabalhar, cada um desses instrumentos, certo? Segunda parte da prova que nós vamos trabalhar, quando a gente vai, porque nós vamos trabalhar agora a questão, agora, uma vez definido, conhecida a estrutura que o sistema jurídico brasileiro atingiu com relação ao controle de constitucionalidade concentrado, agora nós vamos estudar esse controle de constitucionalidade concentrado no que diz respeito a esses instrumentos processuais. No que diz respeito a esses instrumentos processuais, que é a essência da matéria, processo coletivo. Essa matéria, dentro do processo coletivo, é conhecida como processo coletivo especial, um processo coletivo especial, controle de constitucionalidade concentrada, tá certo? As ações de controle as ações coletivas que nós vimos até agora são consideradas ações coletivas comuns, ordinárias. Nós vimos até que os ritos delas são assim, pelo próprio legislador, né? São comuns, ordinárias, e essas são especiais, embora tudo seja especial, mas dentro do próprio controle de construção, dentro do próprio sistema do processo coletivo, que eu quero dizer, tá certo, minha gente? Porque visto sobre o processo civil como um todo, todas elas são especiais. Agora, visto dentro do subsistema do processo coletivo, as outras são as mais comuns e essas seriam, as de controle de constitucionalidade, seriam as especiais, tá certo? Então, é por isso, visando o outro, e nós vamos trabalhar o objeto de todas elas, ok? Por isso é que nós agora vamos, visto aí a estrutura do sistema, nós vamos ver cada uma dessas ações através de duas leis, né? Através de duas leis. A Lei 9868, que regulamenta 3 delas, tá certo? E a Lei 9882, que regulamenta uma delas. E a representação de inconstitucionalidade por ato interventivo,
ela, na realidade, é regulamentada por uma lei de 64, de 1964. É a Lei 4337, que está nesse roteiro aí, certo? Está no roteiro. A Lei 4337 de 64. Olha, a Lei 43 regulamenta a representação de inconstitucionalidade. Ora, que representação de inconstitucionalidade é essa em 1964? É a representação de inconstitucionalidade por ato interventivo. Por quê? A outra representação de inconstitucionalidade só veio com a emenda constitucional de 65. Então, a lei de 64 não podia regulamentar uma representação de inconstitucionalidade que ainda não tinha nascido, ninguém nem sabia se ia surgir, vir ao sistema. Olha aí, tá vendo? Então, professor, e essa lei 4337 regulamenta a representação de inconstitucionalidade? Qual representação? A interventiva. Ela regulamenta a interventiva. Tá certo? Bom, minha gente. E hoje essas duas leis, como eu falei, é que cuidam em trabalhar a questão da dos instrumentos processuais de controle de constitucionalidade concentrado no sistema jurídico brasileiro. Tá bom? Bom, como nós temos, como eu falei, a primeira lei é a 9868, de 10 de novembro de 99, tá vendo? 9868, de 10 de novembro de 99. E a emenda da lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória. Fala sempre só da ação direta de inconstitucionalidade, mas a inconstitucionalidade, nós já vimos, é por duas formas, por ato comissivo e por ato omissivo. E a declaratória de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, ok? Muito bem, essa lei, ela é mais ou menos bem sistematizada. Né? Mais ou menos é porque o legislador, por mais esforço que ele faça, às vezes não chega a alcançar toda a sistematização e a própria doutrina tem que fazer também, né? Mas ela é bem organizada. Ela cuida de quê? Capítulo 1, da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 1º. Aí esse capítulo só tem o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Olha, por esse dispositivo legal, nós vamos ver que nós estamos diante de um controle de constitucionalidade concentrado pelo dispositivo. Por quê? Porque o dispositivo está criando uma ação específica, uma ação ou regulamentando uma ação específica. Uma ação o quê? Direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, tá certo? Está criando instrumento processual específico. Para quê? Para declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade perante o quê? O Supremo Tribunal Federal, um único órgão, tá vendo? Tá vendo? Um único órgão. Controle o quê? Concentrado. Por ação. Controle. Aí você veja, o dispositivo dita duas das denominações que a gente dá a esse controle. Controle concentrado, porque é um único órgão. Qual? O Supremo Tribunal Federal. Está aí no artigo 1º. Controle por ação, porque está criando uma espécie de ação específica para esses controles. Estão vendo como é interessante esse aspecto? E, logicamente, nós vamos ver outros temas e com certeza vai surgir exatamente as outras ideias com relação a essa espécie de controle, ok? Muito bem. Aí, no artigo 2º dessa lei, né, aí nós temos o quê? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Aí vem o elenco dos legitimados. Olha aí, aquilo que eu já falei, né? Mas agora a gente está vendo aqui que é o mesmo elenco, esse daqui está no artigo 2º. Aliás, a lei regulamenta o processo dessas ações, mas ela repete muitas coisas que estão na Constituição. Uma delas é exatamente, que repete aqui, é a questão da legitimidade. Essa legitimidade é lá do artigo 103 da Constituição. Do jeito que está lá, foi transposto aqui para o artigo 2º da lei, tá certo? Mas essa legitimidade é dada pelo próprio Constituinte, está previsto na própria Constituição.
que é quem? Olha, quem? O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados. 3 legitimados aí. A mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 27 com 3, 30. O governador de estado, o governador do Distrito Federal, mais 27, 30 com 27, 57 legitimados aí. Veja aí. Inciso 6º, Procurador-Geral da República, 58. Inciso 7º, Conselho Federal da OAB, 59. Agora, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Hoje, contando hoje, isso aqui varia de cada legislatura, né? Mas contando hoje são 30, parece que são 33. Imagina aí. Então, nós temos aí 59 com 33, 92. Só aí nós temos já 92 legitimados. Hoje, assim. Assim, bem objetivo, assim, contando, né? Agora, depois vem o quê? Vem a confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Olha aí, quantas confederações existiam? Naquela época, a Constituição, há 33 anos atrás, né? Quase 33 já. E quantas existem hoje? Se naquela época existiam algumas dezenas, eu acho que hoje existem algumas centenas, né? E entidade de classe de âmbito nacional? Nossa, imagina quantas. Também, se existiam algumas dezenas naquela época, hoje existem algumas centenas. Entidade de classe de âmbito nacional. E aí um detalhe interessante. Primeiro, dezenas e dezenas de legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Estão vendo aí o detalhe, como é interessante? Muito bem. Segundo, nós estamos vendo que aí está muito bem delimitado que nós temos aí o equilíbrio entre legitimados, o equilíbrio, sim, a possibilidade de legitimado, no que diz respeito ao poder público e no que diz respeito à sociedade civil. Tá? Então, você tem o quê? O poder público, você tem aqui o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, as mesas de Assembleia, governador do Estado, procurador-geral da República. Certo? Pronto, nós temos aí, só nesses daí nós temos 92 legitimados, né? Por aí assim. Aí a sociedade civil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Partido Político com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical e Entidade de Classe de âmbito nacional, certo? Então, isso daí indica uma divisão de poderes, do poder público e do poder da sociedade civil, certo? Agora, com relação... Essas legitimidades, elas não são, vamos dizer assim, sem limites. Qualquer um desses legitimados pode requerer a declaração de inconstitucionalidade, ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal de qualquer lei federal, estadual, que for, nos casos que é cabível? Não. Tem um detalhe. A questão temos que trabalhar aí primeiro a questão da pertinência temática, certo? A pertinência temática. A pertinência temática diz respeito à legitimidade de quem? Das assembleias, das mesas das assembleias dos governadores. Eles só podem requerer a inconstitucionalidade de algo que diga respeito ao interesse de cada estado que entra com essa ação. Então, ele não pode estar entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade ou de qualquer outra lei que cuide de qualquer outro assunto, porque ele é legitimado aí. Não, ele só pode entrar quando se disser respeito a um interesse daquele Estado da Federação. Tá certo? Agora, a União, Procurador-Geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, esses daí podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, federal ou estadual. Pode entrar com qualquer um, tá certo? E quem mais? A OAB.
A OAB não está sujeita à pertinência temática. A OAB, na defesa dos interesses da coletividade, olha aí, na defesa da ordem jurídica, então ela pode ser legitimada para qualquer espécie de ação direta de inconstitucionalidade, seja de lei federal ou estadual, que são as hipóteses que a gente pode através dessa lei. E aí vem depois os partidos políticos, esses também são mais, esses daqui são mais larga a representação, né? A pertinência temática dos partidos políticos também. Agora, as confederações sindicais e entidades de classe volta a ter a questão da pertinência temática. Pertinência temática é que só pode ingressar como uma ação que diga respeito aos interesses daquela associação, no que tange aos seus associados, e da confederação, no que tange também aos membros dessa confederação de classes. Entendeu? Entenderam aí? Isso é o que se chama, denomina-se no Supremo Tribunal Federal, de pertinência temática. Ok? Então, esses pontos são interessantes, esse assunto é muito rico, e também já existe aí o Supremo reconhecendo. Vejam o seguinte, que essas entidades de classe e confederações, elas são aquelas, vamos chamar assim, de associações na defesa dos interesses de seus membros, certo? Olha o detalhe, que é aquela espécie de associação que nós já vimos aqui. Agora, existe o quê? A questão das associações na defesa dos interesses difusos, interesses ou direitos difusos. É por isso que o Supremo já está reconhecendo legitimidade de determinadas associações ou de determinados direitos, quando é ajuizado por associações, principalmente por associações, que visam proteger interesses difusos, como questão de gênero, a questão de raça, a questão disso, daquilo, aquilo. Porque esse direito aí é um direito que é difuso. E aí, a associação é uma associação que tenha como objeto a defesa desses direitos, aí é uma associação na defesa de direitos difusos. E, num primeiro momento, pela literalidade da Constituição, ela não poderia ser legitimada aí na Constituição. O Supremo vem reconhecendo isso. E isso, minha gente, faz com que aquilo que a gente vem desde o início trabalhando, em uma associação tanto de representantes de seus associados como dos direitos da defesa de direitos difusos, ela é legitimada e passa nós aqui a completar a legitimidade em todo e qualquer processo coletivo, que nós vimos isso já nos processos coletivos comuns. E agora, com essa jurisprudência do Supremo, a coisa vem sendo construída para fazer inserir essa legitimidade na Constituição Federal das entidades de classe, que, na realidade, não é entidade de classe, são entidades de direitos difusos. Deveria ser assim. E você veja, não tem com essa denominação na Constituição. Mas se pode uma associação de entidade de classe, pode uma associação na defesa dos direitos difusos. Esse aqui é o detalhe. E isso está em perfeita harmonia com o sistema do processo coletivo no que diz respeito à legitimidade das associações, que a gente vem vendo até agora, que é assim. Quando chega no controle de constitucionalidade, seria exatamente uma incongruência não estar incluído nesse sistema. Esse ponto é muito importante. Só isso daí já merece um estudo à parte, uma tese, um TCC, sei lá, qualquer coisa, para vocês terem uma ideia de como é importante o estudo dessa matéria. Muito bem, minha gente. E aí nós temos o quê? Nós temos a questão da legitimidade. Olha, a lei, veja como a gente vem vendo nos textos legais que a gente vem estudando. A lei cuida sempre, olha,
de trabalhar aquelas ideias relativas àquilo que eu falei, da trilogia dos elementos da demanda. Sujeito, aí vem o quê? Vamos ver aqui, o artigo 3º agora, o que que vem? Vem o tipo de instrumento no artigo 1º, né? Qual instrumento é criado, qual tipo de demanda, qual espécie de demanda, artigo 1º, depois a legitimidade no artigo 2º, né? E o artigo 3º, vamos ver aqui, artigo 3º, olha, a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. E o pedido com suas especificações. Olha, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui exatamente como nós temos aqui um artigo que ele é como se ele dissesse respeito aos requisitos da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, certo? Da ação direta de inconstitucionalidade. É como dissesse, olha, os requisitos da petição inicial são esses. Detalhe, aqui nós estamos trabalhando com a ideia da regulamentação. Olha aqui o que, é que diz, é interessante aqui esse aspecto. No artigo 2º, nós temos, na realidade, nós estamos trabalhando com o capítulo 2 já. E esse capítulo 2, ele se refere o quê? Da ação direta de inconstitucionalidade. Olha, o capítulo 2 ele cuida só da ação direta de inconstitucionalidade. E aqui nesse artigo 2º, que ele tem, desse capítulo 2, que ele tem também uma seção 1 que diz da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Que ação direta de inconstitucionalidade é essa? É a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Ato comissivo qual é? É aquele que já existe, aquele que foi editado. Está aí. Ora, se manda que junte a lei e o ato normativo, é uma ação direta de inconstitucionalidade por ato o quê? Comissivo. O ato já existe. Aí, quando a gente passar lá para a análise do artigo 12, vocês vão ver a diferença. Olha no artigo 12, A, B, C, vai. Está cuidando de quê? De regulamentar a ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Nessa lei, nós vamos ver essas duas distinções. Então, aqui é ato comissivo, a lei ou ato normativo. Bom, 2 pontos a respeito desse artigo 2º. Primeiro, ele cuida dos requisitos da petição inicial. Não, os requisitos da petição inicial é só isso, professor? Não, os requisitos da petição inicial estão lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Ok. Mas ele aí não está dizendo isso, não. Não. Ele aqui só está tratando da questão do objeto. Certo? Veja que lá no Código de Processo Civil o objeto é o quê? A causa de pedir e o pedido. A causa de pedir é o quê? Os fatos e os fundamentos jurídicos. A prova daqueles fatos. E o pedido e suas especificações. Olha aí. Aqui, como é uma lei especial tratando de uma ação especial, e aí, para identificar essa ação como especial, qual é o elemento que a gente busca para identificar essa demanda como especial? Essa espécie de demanda como especial. O seu objeto. Não esqueçam que o que identifica os institutos jurídicos, e esses institutos jurídicos que nós estamos trabalhando aqui, é exatamente o seu objeto. Cuidado, que nós estamos trabalhando já a segunda parte da questão da prova. Está vendo? A segunda parte da questão da prova. Olha, mas vocês não tiram 10 todo isso porque não querem. Olha, assistir essas aulas, meu Deus do céu. E tirar 10, mas não. É impressionante. A rejeição. Pense numa rejeição a professor. Minhas palavras não valem nada. Ninguém vai para a aula para fazer a prova. Vai para outros autores ou de cabeça, imaginando que sabe. Aí eu penso que todo mundo vai tirar 10. Aí não tira, porque fogem. Não colocam tudo que eu digo que é para botar na prova. E eu toda aula repito que é para constar na prova. Minha gente, é impressionante isso. Eu fico assim, impactado, vamos dizer assim. Porque já pensou se eu, na minha época, tivesse um professor desse? Eu não era tirar 10, não, mas eu era obrigado a tirar. Porque, meu Deus do céu. Bom, depois eu falo disso, mas daqui a pouco.
Então, aqui, olha, indica os requisitos da petição inicial no que diz respeito ao objeto. E o restante dos requisitos da petição inicial é aquilo que está lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Pronto. Tá certo? Então, você conjugando o artigo 319 com o artigo 2º, com o artigo 3º desta lei, você vai identificar o objeto desta ação. Tá certo? Agora, vejam o seguinte, você tem que... o objeto é o quê? É a lei ou ato normativo impugnado. E os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. O que significa isso, professor? Bom, os fundamentos jurídicos, eu não posso chegar a dizer, eu quero que o Supremo declare essa lei inconstitucional porque eu acho que ela é inconstitucional. Não é assim. Eu tenho que apresentar fundamentos, razões, motivos, justificativas. Tá vendo? Agora, para poder justificar o pedido. Agora, eu posso pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma lei inteira, só dizendo que ela é inconstitucional. Vamos dizer assim, pelo aspecto formal, muitas das vezes as arguições de inconstitucionalidade é total da lei. Vamos dizer assim, uma lei não obedeceu ao processo legislativo constitucional. Aí ela é totalmente inválida, não é? Então, eu peço que seja declarada a inconstitucionalidade da lei, porque não passou nas duas casas do Congresso, ou tinha que. Foi nas duas casas, mas uma reformou e não voltou para a anterior, aquela coisa que tem, que está na Constituição. O processo legislativo que tem que ser obedecido e declara-se inconstitucionalidade é aquele que está na Constituição, certo? O processo legislativo que não está na Constituição, mas está em regimento interno do Congresso, esse não se declara inconstitucionalidade, não, certo? As possibilidades de inconstitucionalidade formal é daquele processo legislativo que está previsto na Constituição, que estão repetidos nos regimentos, mas os regimentos prevêem outras formas de procedimento, que, inclusive, essas formas de procedimento, elas são tão relativas no regimento, que eles quebram quando a maioria dos líderes decide uma coisa contra o regimento, o que vale é a decisão do líder, imagina. Lógico, aquilo que não está na Constituição. Tá? Aquilo que está na Constituição, eles não podem negociar. Bom, então nós temos aí a forma quanto aos requisitos da petição inicial, mas nós temos o objeto da ação também, é esse daí. É esse daí. E aí, eu declaro a inconstitucionalidade de uma lei total, mas eu posso pedir a declaração de inconstitucionalidade de um artigo, de um parágrafo de outro artigo, de um inciso de outro artigo, ou de 3 ou 4 artigos de uma lei que tenha 20, 30 artigos, 40, 50, não sei. Aí, cada um eu tenho que mostrar o porquê da inconstitucionalidade de cada um deles. Porque se eu vou arguir a inconstitucionalidade do artigo 5º, do artigo 10º, do artigo 20º, do artigo 32º, eu tenho que dar o motivo da inconstitucionalidade de cada um deles. Por isso que diz que é a impugnação de cada um. Cada uma das impugnações, como é que o legislador diz? Fundamento jurídico do pedido em relação a cada uma das impugnações, exatamente, em relação a cada uma das impugnações. E o pedido com suas especificações. Eu vou pedir a declaração de inconstitucionalidade do artigo tal, do artigo qual, do artigo 10º, 20º, 32º e assim por diante. Está vendo? É por isso que o legislador faz questão de dizer, para mostrar como são os requisitos e como se define o objeto quanto a causa de pedido que está no inciso 1 e o pedido que está no inciso 2 do artigo 3º da lei. Tá certo, minha gente? Aí no parágrafo único diz ainda que a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, logicamente aqui é num processo físico, que não existe mais hoje, o processo eletrônico não precisa disso, minha gente, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado, olha aí, se eu quero declarar, tem que trazer a cópia, né? E dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Dos documentos necessários para comprovar a impugnação? Sim, nos casos de uma impugnação que eu digo que a inconstitucionalidade é formal, porque não foi obedecida tal regra. Eu preciso de trazer o documento de que essa regra não foi obedecida. Uma certidão do parlamento, que não passou nas 2 casas do Congresso, que passou nas 2, mas houve uma reforma nenhuma e
voltou para outra, eu preciso disso documentado. Se eu não documentar isso, como é que eu posso sustentar essa tese? Não tenho como. Então, eu tenho que apresentar esse documento. Lógico, se eu vou só declarar inconstitucionalidade por violação a princípio, esse, aquele outro, lógico, eu não tenho que trazer documento. O que eu posso trazer aí é estudos, análises a respeito do fundamento que eu estou apresentando quanto à inconstitucionalidade. Tá certo, minha gente? Muito bem. Olha, aqui a gente fica exatamente até esse artigo 3º. Na próxima aula a gente continua com o artigo 4º, que eu vou falar aqui rapidamente sobre a prova que já mandei, não sei se já foi colocado aí no sistema do CIGA. Ainda não, professor, vou colocar hoje. Ah, sim. Se Agora, depois vocês... da aula. porque eu também mandei agora, antes da aula só, né? Só para dizer a vocês que quem não tirou 10 é porque não fez tudo, né? Não fez toda a prova. Teve altos e baixos, teve notas boas, tá certo? E notas muito baixas. Notas muito baixas porque não é possível. E as outras, vamos dizer aí, entre 5 e 8, 9, por quê? Eu coloquei todas as características. Uns não colocam todas as características. Outros, eu disse, nossa, como saiu prova, minha gente. A pessoa chega e bota as características, mas não fala sobre nenhuma. Bota assim, até dentro de um quadro. Um quadrado. Faz um quadrado lá. As características do direito difuso são essas. Ótimo. É uma estrutura. Isso aí está lá no roteiro de aula. Eu disse isso milhões de vezes. Isso está no roteiro de aula, minha gente. O que é que eu quero que vocês façam? Falem sobre cada uma delas. Pelo amor de Deus. Disse isso repetidas vezes. Aí a pessoa bota lá. A estrutura está ótima. Aí chega e não escreve. Aí outros. Eu coloco 9 características de direito difuso. 9 ou 10 de direito coletivo estrito senso. 15 de direitos individuais homogêneos. Aí a pessoa vai citar um autor que tem 3, 4, 5, aí fica com aquelas 3, 4, 5. Pronto. O que o professor diz não vale nada. É impressionante. É lógico que não vai poder tirar uma nota, minha gente. Não é possível. Meu Deus. Quantas vezes eu disse isso? Repetidas vezes. Pode olhar as aulas gravadas aí. Hoje eu provo com as aulas gravadas, minha gente. As aulas estão gravadas. Eu não estou dizendo e inventando uma coisa que eu não disse, não. Eu provo. Olha nas minhas aulas para ver se eu não digo. Aí não dá, né? Agora, teve notas boas, porque aqueles que mais procuraram seguir o rol da forma que eu digo, das características, vai. Outra coisa que assim, muita gente se enganou foi com aquela evolução legislativa do, da legitimidade. Ali era para mostrar a evolução no que diz respeito às legitimidades que foram sendo criadas por lei pela Constituição após o advento do processo coletivo. Muita gente se perdeu ali, lutou 3, 4, 5. Ora, dá mais de uma dezena, são dezenas de processos que existem nesse controle. Eu falei de todos eles. Aí bota ali 3, 4, 5 ou 6. Só na Constituição uma meia dúzia ou mais, não é? Aí depois tem as leis específicas, ação civil pública, Código do Consumidor, Estatuto do Idoso, vai por aí afora, lei de mandado de injunção, tudo isso eu falei, aí coloco ali em meia dúzia, 6, 8 horas, dá mais de uma dúzia, dá uns 15 ou mais, fui nem contar, mas dá muito, minha gente. Então, são essas coisas. Aí, outras coisas, minha gente. Outra coisa, outro detalhe. Tem muita gente que se preocupa em fazer uma introdução. Faz uma introdução, aí escreve 9 páginas, aí faz uma introdução de 5 páginas que não ganha nenhum ponto e bota o objeto da prova, o que eu perguntei, em 4 páginas. Aí diz, mas professor, eu escrevi 9 páginas, o senhor bota um 4, um 5, não sei. Mas você escreveu 5 páginas da introdução. Eu não pedi nada daquilo. O que eu pedi, vocês escrevem 3, 4 páginas.
E olha que essa estrutura que vocês colocaram, quem colocou só a estrutura, sempre dá uma página e meia, ou 2 páginas. Então, você veja, só para colocar a estrutura dá 2 páginas. Da pergunta que eu fiz. Aí você faz uma introdução de 4 ou 5 páginas. Vai escrever não. Eu não me preocupo que uma pessoa faça uma introdução de 4 ou 5 páginas. Eu acho que uma introdução de 1 página, 2, já é muita introdução. Mas quem quiser escrever 10 páginas de introdução, pode escrever. Agora, tem que escrever. Se a pessoa escreve 10 páginas de uma introdução, 5 páginas de introdução, ele vai ter que escrever umas 20 do texto do objeto da questão. Eu nem me importo que escreva também, não. Eu só não. Isso é uma coisa, minha gente. Eu estou passando essa ideia para vocês. Eu não sei se vocês querem saber das coisas como vão ser no futuro. Eu estou dizendo a vocês para vocês se prepararem para os concursos da vida, para as redações da vida. Você não pode fazer uma introdução maior do que o texto. Nem um terço. Você vai escrever 40 páginas, você faz uma introdução de 1, 2 páginas. Dá quanto? 0, não sei que lá por cento. Como é que você escreve 50% ou 100% da quantidade de páginas da introdução? A parte histórica, a parte isso, eu não pedi histórico, não pedi. Sai muita coisa interessante nessas introduções, mas não foi o que eu pedi. Vocês pegam um autor, um livro, e faz aquela beleza de introdução. Ah, beleza, beleza. Mas não sai nada do que eu perguntei. Sai coisas interessantes também. Mas não foi o que eu perguntei, não é objeto da prova, não. Olhem a questão do objeto, minha gente. O objeto está presente em tudo, inclusive na redação que a gente faz. Agora, não é só vocês da noite, não. Desde os 20 anos que eu ensino, é toda a vida desse jeito. A primeira prova, se eu tivesse gravado há 20 anos atrás, quando comecei a ensinar processo coletivo, esse discurso, eu ia mandar repetir aqui só para vocês verem. Parece que eu estou fazendo a recomendação. É a mesma coisa. Toda primeira prova eu falo isso. Agora, espero que da segunda em diante, pelo amor de Deus, se concentrem em responder a questão. Outra coisa que é muito interessante, vocês não fogem às vezes da questão, por quê? Porque muita gente não coloca sequer a questão na prova. Eu não sei. Você está respondendo a uma questão e não está nem olhando para a questão, porque ela não está na prova. Aliás, tem gente que botou a prova aí, não botou, eu acho que é da turma, inclusive da noite, não botou nem nome na prova, nem nada. Isso, minha gente, não tem nome, não tem o título da prova, não tem a questão da prova. Você, para identificar, olha, é aquela coisa que foi assim, eu vou fazer esse papel, essas 2 folhas de papel aí para cumprir isso daí. Minha gente, existe. Olha, tem um artigo meu aí, o mínimo ético, né, minha gente? O mínimo ético, sei, vocês vêm fazer um curso de direito, e claro que tem muita gente boa aí que escreveu bem, fez boas provas. Quem tirou acima de 6, 7, eu acho uma excelente prova. A pessoa diz, mas professor, eu tirei 6. 6 é 60%, você já está sabendo 60% da matéria, imagina. Pois eu, na época que era estudante, quando eu tirava 50%, eu dizia, vixe Maria, que responsabilidade. Eu já estou aqui como estudante sabendo 50% dessa matéria. Eu achava uma coisa absurda. Minha nota, eu nunca me preocupei com nota. Eu me preocupava muito em saber as coisas, certo? Agora, não era irresponsável, não. Se o que eu soubesse, eu botava. Não ia também... Não me preocupo com nota. E por isso eu ia fazer uma prova só para cumprir a obrigação de fazer a prova. Não. Eu, logicamente, aquilo que eu podia mostrar de conhecimento naquele momento, eu mostrava. Mas se eu tirasse 50, 60, eu ficava muito satisfeito, porque, nossa, eu já consegui isso. Na minha época não era nota com números, não, era por letra. A, B, C, D e E. Mas era mais ou menos assim. A era entre 8 e 10, 9 e 10, aliás. B era entre 8 e 9, 7 e 8, por aí assim, e ia por aí. E aí. Era mais ou menos representando, essas 5 letras representavam mais ou menos 20% da prova. Certo? Era mais ou menos assim. Então era por letra. Eu
achava um C, nossa, quando eu tirava um C, que beleza, estou sabendo disso tudinho já. Apresentava aí entre 5 e 7, tá bom demais, entre 4 e 6, é bom demais. Porque eu já estava sabendo muita coisa. Nossa, como eu achava um C bom. Achava beleza, entendeu? Agora, lógico, se eu puder, se eu tivesse o que eu tivesse de conhecimento, eu não fazia de propósito. Não, tirando um C tá bom. Não, não era essa a questão. É que eu sabia aquilo mesmo. Agora, aquilo que eu colocava era porque eu sabia. Agora, o que eu sabia, eu tentava colocar. Agora, os professores, o sistema de prova não era desse jeito que eu fico dizendo todo dia a prova como é, toda a aula explicando, dizendo, mostrando que ponha assim. Aí vocês saem da aula, não vão olhar eu falar, porque é uma porcaria de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem um risco d'água, é a mesma coisa, para dizer o mínimo, né? Então, o que vale é o que um livro de fulano, ciclano, aí eu cito lá, eu cito 15 características de direito individual, bom, gente, você pega um livro que comprou por 100, 200, 300 reais, não sei quanto, aí bota 3, 4, 5 características, pronto, isso daí é o que vale. Acontece que não vai valer nota, pronto. Por quê? Porque a nota é pelo que eu dou, que eu sou o professor. Eu fui dei e essas características estão, agora elas estão na doutrina nacional e estrangeira. Se você quiser fazer uma conferência da doutrina nacional e estrangeira, de toda aquela doutrina que eu coloquei lá no primeiro guia de estudo aí, no primeiro roteiro, tá certo? Sei lá, 20, 30 obras ali, só daquelas dali, fora mais 20 ou 30 que depois eu tive que estudar, e hoje vivo lendo trabalhos, isso, aquilo, outro, e você lê também não tem problema nenhum. Se vocês puderem fazer durante um mês, eu dou até. Por isso que eu fico, inclusive, dizendo como é a prova, porque você pode ir pesquisando em autores nacionais e estrangeiros. Não tem problema. Tá certo? Agora, quando vocês terminarem de pesquisar tudo em 50, 60 obras, aí vocês vão chegar à conclusão da mesma quantidade de características que eu coloquei. Pronto. Só que a minha está tão fácil. Em uma aula de 1 hora e meia, vocês chegam e tiram. Mas querem ler 50, 60 livros, leiam. Pronto, não tem problema. Isso daí é que é o ideal. Eu tive que ler, realmente. Até porque na faculdade eu não vi isso. Tudo isso que eu ensino hoje, eu não, nem uma linha, uma vírgula do que eu falo foi falado na época de faculdade. Né? Então eu tive que ler mesmo. E não foi com o professor, não, foi eu mesmo, tendo que queimar as pestanas e procurar saber. Bom, era isso, minha gente, que eu queria dar algumas palavras. E quem quiser, tiver uma dúvida, professor, mas minha nota foi isso, me diga aí por que foi tirar. Vocês podem mandar um e-mail para mim, ou pelo zap para mim, individual, não tem problema não. Pode falar com o Tanaga, como é que fala comigo, não tem problema. Eu faço, eu faço qualquer revisão de prova, para dizer onde é que falhou mais, onde que poderia faltar. Mas vocês, isso que eu estou dizendo, vocês peguem sua prova e olhem para ver se não está desse jeito. Se eu pedir 10 características e falar sobre elas, olha se tem as 10 características no direito difuso. Se eu pedir 9 ou 10 em direito coletivo e estrito senso, repare se tem e está definido. Se eu pedir 15 em direito individual homogêneo, repare se tem. Não, eu coloquei todas as características, professor. Tem prova que tem. Realmente eu fiquei admirado. Tem muitas provas que colocou todas as características, mas só as denominações das características. Falou nada. A prova, se fosse num concurso, era zero. Porque eu tinha dado. Eu dei a estrutura da prova. Só que eu não, eu aproveito. Inclusive, eu aproveito essas introduções que vocês fazem para botar aí meu ponto, um ponto, por algumas informações que tem correlação com o objeto da questão. Aproveito essas notas, porque eu aproveito tudo. Porque ainda está na fase aqui de graduação, nessa situação. Mas cuidado, aí tem nota que, se fosse num concurso, não seria, logicamente, nem as baixas. Tem nota baixa que, se fosse num concurso, era zero. Infelizmente, tem nota de 3, 4, eu boto para aproveitando ali qualquer linha do que foi escrito. Mas se fosse num concurso, era zero. A pessoa dizia, não, isso daqui não sabe de nada. Isso não está no zero mesmo. Minha gente, é assim. Eu estou só dizendo, porque lá na frente vocês vão ver que é assim. Não estou querendo aqui
ser o dono da verdade de nada. Eu só estou querendo preparar vocês para o futuro, que eu penso que é isso, não sei não. É um dos papéis que eu acho. Eu tenho, pelo menos, que avisar. Tá certo? Então, tá bom. Hoje é segunda, né? Olha, quinta-feira nós já vamos passar para a segunda prova. Eu já passo a segunda prova. Já disse também repetidas vezes como é que vai ser a segunda. O objeto quanto a pretensão objeto quanto ao resultado da ação popular, da ação civil, da ação de improbidade. Tá vendo? Eu estou dizendo a prova hoje. Vou só marcar a data na próxima quinta-feira para entregar na outra. Pronto. Mas você já sabe, a partir de hoje, quem quiser fazer a prova já faz. Tá certo? E assim por diante. E até